Senhor presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria, servidores, povo do Maranhão. Senhor presidente, inicialmente eu queria registrar que acontece em São Luís, de ontem até sexta-feira, um importante seminário que faz uma avaliação dos 30 anos do Projeto Carajás. Está sendo lá no Centro de Convenções da Universidade Federal do Maranhão, e eu acho uma oportunidade muito importante a todos nós parlamentares e a sociedade em geral acompanhar essa discussão. Mas o que me traz essa tribuna, senhor presidente, é o tema, mais uma vez, a tragédia de Bacuri. A tragédia ocorrida no povoado de Madragoa, Bacuri. Eu estou propondo de antemão que, do mesmo modo que o Estado concedeu pensão para os familiares das vítimas da tragédia de Pedrinhas, que o Estado também conceda pensão aos familiares das vítimas da tragédia de Bacuri. Eu estive lá, no município, num momento extremamente delicado para qualquer autoridade comparecer ao município. Mas eu fui ao local do acidente, que aliás não era uma curva, era uma reta, como já foi divulgado, uma reta, uma estrada, um trecho sem buracos, ainda encontrei destroços, mas a culpa não foi da estrada, não tem nada a ver com a estrada. Fui também à comunidade, ao povoado Madragoa, que não é um povoado dentro do mato, como alguns podem pensar, é na beira da estrada, é na rodovia. E é um povoado grande, com mais de 3.000 habitantes. Um povoado antigo do município de Bacuri. Fui também aos familiares das vítimas. Fui recebido por um pai, o senhor Laurenilson Farias, pai de duas meninas, Emily Costa Farias e Jamile Costa Farias, ambas vítimas do acidente. Claro que a situação e a sensação no povoado é de terra arrasada. As pessoas absolutamente desoladas, revoltadas. Não há nada que consiga consolar nesse momento, em razão de tamanha dor que há para aquelas famílias e para aquelas pessoas que habitam naquela comunidade. Mas conversei longamente com esse pai, com os seus familiares, com os vizinhos, que desabafaram, que falaram, né, expressaram toda a sua inquietação, a sua angústia e, sobretudo, a sua revolta contra tudo e contra todos, em razão de todas as negligências que há em torno dessa questão. Mas, apesar de ter sido um acidente de trânsito, nós não podemos tratar apenas como um acidente de trânsito, porque as negligências são gritantes em relação a esse caso, deputado César Pires, que já foi secretário de Educação do Estado. São gritantes. A primeira questão que nos alcança é de quem é a responsabilidade. De quem é a responsabilidade? Aí você tem a polícia apurando, você tem a promotoria, sabe-se que tinha um condutor que era menor de idade, portanto sem habilitação, sabe-se que o proprietário do veículo também não tinha habilitação, e fala-se na comunidade que estava embriagado na ocasião. Tudo isso, facilmente a polícia vai identificar e vai talvez responsabilizar a OAB, ou alguém vai ter que ser responsável por isso. Mas nós estamos falando de transporte escolar. E nesse caso, estamos falando de transporte escolar do ensino médio. Todos os estudantes que estavam nesse carro
eram estudantes de ensino médio. E a pergunta que se faz é por que no Maranhão o transporte escolar de ensino médio é feito em Pau de Arara. Essa é a pergunta que não quer calar. Porque não é apenas em Bacuri. Não é apenas o município de Bacuri que transporta estudante em Pau de Arara. E é evidente que o prefeito, como eu falei com ele, e ele disse para mim que está consciente da sua responsabilidade, não tem como se esquivar de responder no assunto. Vai ter que responder, que foi quem contratou o serviço. Mas é preciso também que a gente questione a responsabilidade do Estado. Quantos ônibus o Estado destinou ao município de Bacuri? Quantos? Para o ensino médio. Quantos ônibus? Quanto em dinheiro o Estado destinou ao município para que ele fizesse este serviço? E quanto é destinado aos outros municípios? Qual foi a ação do Estado para que o ensino médio no Estado do Maranhão... O senhor me concede uma parte, presidente? Vou lhe conceder, deputado. Não fosse praticado, o serviço de transporte coletivo não fosse praticado através de Pau de Arara. Então a gente precisa questionar o sistema também, porque a revolta da população é tão grande, que é evidente que eles perguntam por que não fizeram nada para evitar que isso acontecesse. E essa pergunta é extremamente pertinente. Mas pior do que não fazer nada antes dessa tragédia é não fazer nada depois da tragédia. É deixar essa tragédia acontecer e ficar tudo do mesmo jeito. Isso é, sem dúvida nenhuma, o pior de tudo. Então é preciso que urgentemente o Estado do Maranhão cancele de uma vez por toda o serviço de transporte escolar em Pau de Arara em todas as escolas do ensino médio no Estado do Maranhão. O Estado pode fazer isso, é quem controla o sistema. E mais do que isso, é preciso que urgentemente o Estado use os recursos que dispõe para adquirir ônibus decentes para o transporte escolar no Estado do Maranhão. Recentemente teve um episódio aqui, todos nós acompanhamos, isso foi repercussão nacional, e um doleiro foi preso aqui em São Luís do Maranhão. E o que ele estava fazendo? Negócio. Aqui tentando liberar precatórios e liberou. Né? Segundo a revista Época, 113 milhões de reais. Deputado Rubem Júnior, com 113 milhões de reais, daria para comprar mais de 5 mil ônibus escolares. Resolveria todo o problema do transporte coletivo no Estado do Maranhão. Então, para mostrar que não é um exagero, para mostrar que nada justifica tamanha negligência como vem acontecendo aqui no Estado do Maranhão. Então, nós precisamos urgentemente, nós precisamos corrigir essa falha gritante que é o transporte escolar em Pau de Arara, como vem acontecendo e continua em grande parte dos municípios. Vou conceder a parte ao deputado César Pires. Eu quero me associar às suas angústias e preocupações, que também são as minhas. E isso é muito fruto desses pactos dos prefeitos que, por acharem que um cabo eleitoral é forte, colocam em risco a vida de muitos estudantes quando alugam um carro sem a devida inspeção que deve ser feita. Eu acho que nós temos que reparar, deputado Bira, outras situações também, como a situação dos indígenas. Para o senhor ter uma ideia, quando você faz uma licitação para índio e quer colocar carros fechados nesse processo licitatório, eles não deixam, porque a máfia que envolve isso é grande demais.
E os índios chegam a invadir a sala da secretaria pedindo que isso não aconteça. Mas eu quero também reparar um pouco alguma situação. Essa questão dos ônibus não é do Estado. O governo federal disponibiliza ônibus e depende muito da prefeitura, está apta para receber. Tem prefeituras aqui, inclusive aliadas às minhas políticas, que chegam a ter 12 ônibus, 12, porque preenche a documentação e o governo federal remete. A negligência e a inobservância por parte de algumas prefeituras levam a isso. O transporte escolar do ensino médio, ele é patrocinado pelo governo federal e não pelo governo estadual, embora ele tenha suas responsabilidades também em relação a isso. Tanto é que tem convênios com as prefeituras e algumas, por estarem inadimplentes, não recebem esse dinheiro. Portanto, é preciso uma universalização de ações e não isoladamente querer debitar o Estado. Eu não estou fazendo isso como líder do governo, eu estou lhe respondendo isso de ordem técnica, amparada em dados científicos em relação a isso. Os ônibus são fornecidos pelo governo quando preenche os pré-requisitos e fornece elementos ao governo federal para que eles possam remeter. E algumas prefeituras fazem isso muito mais para manietação de cabos eleitorais sem a devida responsabilidade, como foi o caso de Madragoa. Lhe digo isso porque sou votado em Madragoa. A vereadora que tem lá, que deu assistência, inclusive eu também dei, em todos os sentidos, aquela situação foi horrível, a situação, inclusive, demos assistência a uma pessoa que teve o crânio perfurado aqui durante essa situação aqui em algum hospital de São Luís, mas eu quero dizer para você que a responsabilidade também é da prefeitura por essas duas vertentes. Uma faz pacto com carros desprovido de qualquer segurança, e a outra porque não busco, e tem muito no governo federal, inclusive para Bacuri, e não foi buscar por alguma razão possível. Deputado César, não há como negar a responsabilidade da prefeitura, isso aí é indiscutível. Nós estamos questionando a responsabilidade do Estado. Vossa Excelência está dizendo que o Estado não fornece ônibus escolar, que isso é competência do governo federal. É isso que Vossa Excelência está me dizendo? Que se você pode buscar como prefeito a quantidade que for necessária para seus estudantes. Mas eu pergunto a Vossa Excelência, o Estado não tem obrigação nenhuma no transporte escolar? Tem obrigação, mas nesses casos aí não foi responsabilidade do Estado. E a prefeitura também vai ver que não tem uma documentação pedindo nada para o Estado. Tanto é que podia ter buscado no governo federal e também não foi buscar. É isso que eu quero dizer para você. Remeter de ordem justa de um lado só, deputado Bino, embora eu comungue ipsilito com o senhor, estou de pleno acordo com essas angústias suas, só não quero é fazer esse pequeno reparo em relação a isso. Se as prefeituras fossem vigilantes, olha bem para você, fossem vigilantes em relação a isso, a Procuradoria Federal, junto à questão indígena também, fosse vigilante em relação a isso, porque não vai, porque os índios, às vezes, estão numa aldeia, se divide, e aí cria outra rota, e a rota eles só aceitam em Pau de Arara, se botar outro carro eles queimam, invadem a secretaria e rasgam os papéis da licitação. Então é muito problema em relação a isso, embora eu não discordo um minuto do que você está levantando, apenas quero corrigir que não é responsabilidade do Estado, nenhuma nesse caso aí que aconteceu isso. Bom, a nossa divergência é exatamente essa, porque eu entendo que o Estado deveria assumir, né, a sua obrigação em relação ao ensino médio. Transporte escolar, né, do ensino médio deveria ser assumido pelo Estado. Se o transporte estava errado, no mínimo o Estado deveria ter um trabalho prévio de fiscalização para verificar como que os estudantes estavam sendo transportados, né? E se estava sendo transportado de maneira ilegal, de maneira incorreta, o Estado deveria imediatamente agir para não permitir uma situação como essa. Esse é o meu entendimento. Nós estamos aqui avaliando, deputado, com muita responsabilidade, e a ponderação é essa, que nós não queremos aqui simplesmente acusar quem quer que seja sem a devida correção, sem a devida precisão, mas o que nós precisamos é de tomar medidas para que isso não se repita. E eu não posso imaginar que o Estado do Maranhão, com a sua estrutura, com mais de 14 bilhões de reais por ano no orçamento, não seja capaz de tomar uma ação, uma iniciativa que evite que essa tragédia se repita. É isso que eu estou aqui colocando. Nós precisamos corrigir esse problema que existe no Estado do Maranhão, que é o transporte em Pau de Arara, transporte escolar, que o transporte comercial, esse aí existe em todo canto, né? E fere a lei de trânsito, não precisa nem de lei para proibir isso, porque a lei de trânsito já proíbe, não permite. Transporte em caminhonete,
em lombo de D20 é transporte de carga, não é transporte de ser humano. Isso já está na lei de trânsito, já é proibido. Então não precisa mais de lei para acabar com o pau de arara, porque já existe a lei. O que precisa são os governos agirem. E no caso aqui do Maranhão, o governo do Maranhão precisa agir, precisa tomar iniciativa, né, para corrigir essa distorção, essa temeridade que é o transporte escolar em pau de arara. Então, o que nós queremos é isso, é esse o debate. Por isso eu estou propondo que haja a concessão da pensão para os familiares da vítima. Porque não tem como negar, né, que o poder público, em todas as suas instâncias, negligenciou nesse caso. Né, negligenciou. E a tragédia que aconteceu, né, para não se repetir, medidas urgentes precisam ser tomadas. E o Estado tem que cumprir a sua parte. Se o município não faz, que o Estado faça. Mas não pode ficar esperando apenas que o prefeito lá do município, que nós sabemos de todos os vícios que existem nos municípios, né? Em todos. E nós sabemos, nós conhecemos muito bem como é que são as práticas, sobretudo em razão dos esquemas eleitorais. Mas nós não podemos ficar refém disso. Nós temos que nos antecipar. E é por essa razão que eu trago para cá esses questionamentos, trago para cá essas angústias, que não são apenas minhas. Eu aqui, de certa forma, estou sendo porta-voz da comunidade que me transmitiu toda essa indignação e todos esses questionamentos. E eu espero que sirva, pelo menos, de lição e que a gente possa contornar esses problemas e evitar que outras tragédias como essa possam acontecer no Estado do Maranhão. Muito obrigado, senhor presidente.